Fala galera do meu canal, e aí, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Bom galera, o vídeo de hoje é fake news. Meu nome é Willer e bom dia para vocês que estão assistindo esse vídeo de dia. Boa tarde para vocês que estão assistindo o vídeo de tarde. E boa noite para vocês que estão assistindo o vídeo à noite. Então galera, antes de começar o vídeo, vai deixando aí ó, o seu like, se inscrevendo no canal aí embaixo, me segue aqui ó no meu Instagram e ativa o sininho que vai estar desse lado aqui, e vamos embora pro vídeo. Vamos lá então galera. Fake news são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo, geralmente figuras públicas. As fake news têm um grande poder viral. Isso é espalhando-se rapidamente. As informações falsas apelam para o emocional do leitor, espectador, etc., fazendo com que as pessoas consumam um material noticioso sem confirmar se é verdade seu conteúdo. O poder de persuasão das fake news é maior em população com menor escolaridade e que dependem das redes sociais para obter informações. No entanto, as notícias falsas também podem alcançar pessoas com mais estudo, já que o conteúdo está comumente ligado aos viés políticos. Agora galera, eu vou falar um pouquinho como surgiu o termo fake news, tá? O termo fake news ganhou força mundialmente em 2016 com a corrida presidencial dos Estados Unidos, época em que conteúdos falsos sobre a candidata Hillary Clinton foram compartilhados de forma intensa pelos eleitores de Donald Trump. Para terminar galera, eu vou falar por que as pessoas compartilham fake news. Por que as pessoas compartilham fake news? Segundo o levantamento feito por veículos de comunicação como a Folha de São Paulo, as páginas de fake news têm maior participação dos usuários de redes sociais do que as de conteúdo jornalístico real. De 2017 a 2018, os veículos de comunicação tradicionais apresentaram queda de 17% em seu engajamento e interação, enquanto os propagadores de fake news tiveram um aumento de 61%. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal aí embaixo, me seguir aqui ó no meu Instagram e ativar o sininho que vai estar desse lado aqui. Muito obrigado galera, e até a próxima, que eu fui! Fique agora com o vídeo. Tchau galera! Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e animado, mas com conteúdo. Hoje a gente vai ver fake news. Em 1982, um grupo cristão libanês invadiu uma área que estava ocupada por forças militares israelenses em Beirute e matou centenas de palestinos e xiitas libaneses no massacre de Sabra e Shatila. A situação do ataque foi bastante confusa e cada grupo culpou outros grupos diferentes pelo ataque.
de israelenses culpando exclusivamente os libaneses a palestinos acusando os israelenses de terem ajudado ou no mínimo sido coniventes com o que aconteceu. E não, você não está no Nerdologia errado, a parte que importa hoje vem agora. 3 pesquisadores aproveitaram a situação complexa para ver como os estudantes iam reagir à cobertura feita pela imprensa. Eles entrevistaram e classificaram mais de 240 alunos de Stanford em 3 grupos, aqueles pró-Israel, pró-Palestina e os que não sabiam do assunto e eram neutros a respeito. E em seguida passaram para eles vídeos com as notícias que os jornais estavam dando sobre o massacre. Para o grupo neutro, as notícias foram imparciais e isentas, mas para o grupo pró-Israel, as mesmas notícias ou culpavam demais o país ou mostravam um papel muito maior do que ele realmente teve. E os repórteres e editores que fizeram as matérias tinham um alinhamento pró-árabe. Enquanto para o grupo pró-Palestina, as mesmas notícias não culpavam Israel o suficiente ou diminuíam o papel que o país teve, e os jornalistas e editores tinham um alinhamento pró-Israel. A mesma cobertura pela imprensa foi vista como neutra, enviesada para atacar, enviesada para favorecer Israel. Ou seja, o viés estava muito mais na opinião de quem viu do que no conteúdo. O fenômeno ganhou o nome de efeito da mídia hostil, quando grupos que já têm uma opinião formada podem interpretar a mesma notícia de formas diferentes. E foi observado em todo tipo de assunto polarizado, de política à economia, de esportes a qual melhor videogame. Por isso, um mesmo jornal ou uma mesma notícia podem ser vistos por grupos opostos como favorecendo o outro. Isso quando a notícia é isenta, mas normalmente nós fazemos questão de ouvir uma opinião que já concorda com o que nós achamos. Em 1967, Jim Brock e Joe Balloon mostraram isso muito bem quando deram gravações para alunos ouvirem e avaliarem a habilidade do apresentador. Disseram que as gravações tinham sido feitas com um gravador muito ruim e tinham um chiado que os alunos podiam corrigir apertando um botão de limpar o áudio. Entre as gravações estavam 2 apresentações com chiado pré-gravado, uma reforçando que o cigarro causa câncer e outra contestando essa ligação. Brock e Balloon viram que os voluntários não fumantes apertavam mais o botão para ouvir bem a gravação, reforçando que o cigarro causava câncer, enquanto os voluntários fumantes faziam bem mais questão de ouvir bem a apresentação contestando que o cigarro causa câncer. Eles só queriam ouvir bem o que era mais interessante. Afinal, procuramos conteúdo que favorece a nossa opinião e achamos o que não favorece enviesado. E quem passa esse conteúdo nem precisa ser qualificado. Na década de 70, um grupo da University of Southern California contratou um ator para se passar por um palestrante chamado Myron Fox e basicamente enrolar as pessoas numa apresentação completamente inventada sobre teoria dos jogos aplicada à educação do médico. Só pelo entusiasmo e pelo bom humor falando, o Dr. Fox convenceu a maioria da plateia, incluindo estudantes e especialistas. E testando diferentes versões da apresentação, com ou sem conteúdo, apresentação animada ou desanimada, a palestra com mais conteúdo e bem animada foi a preferida. Mas entre um conteúdo ruim e animado e um expert que fala mal, mesmo em apresentações técnicas, as pessoas preferem o conteúdo ruim, mas empolgado. Um fato que ficou conhecido como o efeito Dr. Fox. E agora você sabe que entre alguém informado e alguém que fala gritando, muitos preferem o grito e nem se perguntam a qualificação de quem fala. Como Farhad Manjoo conta em True Enough, se as pessoas vão buscar notícias que favorecem a própria opinião e já tratam a mídia como hostil, o mais fácil é assumir um papel enviesado desses e aproveitar o engajamento. Especialmente em temas mais complexos que não têm uma resposta clara. Se já tem quem questione fatos científicos óbvios como evolução ou o valor das vacinas, em questões subjetivas, como quanto o governo devia gastar com políticas de assistência, fica muito mais fácil dar um lado só da questão e conquistar uma audiência engajada e favorável. Jornais, revistas, sites e até canais do YouTube conseguem bem mais engajamento quando favorecem uma ideia que já estava formada. E se isso rende mais engajamento, melhor ainda para as redes como o Facebook circularem essas ideias e manterem a sua atenção lá dentro. Ou como já explicamos por aqui, compartilhar o conteúdo que mais polariza e chega em pessoas com opiniões mais extremas, mesmo que esse conteúdo seja falso. Antigamente, quem tinha uma ideia extrema, na maioria das vezes, só encontrava ideias contrárias. Hoje é muito mais fácil fazer parte de um grupo com as mesmas ideias ou piores,
com uma noção de que o Holocausto não aconteceu ou de que o nazismo foi positivo. O problema é que negacionismo e fake news podem ter consequências bem sérias, além de dar margem para o passado se repetir. Peter Duesberg foi um pesquisador de bastante renome em câncer, até defender a ideia de que a AIDS não era causada pelo HIV, mas sim pelo uso de drogas, ideia perigosa que foi comprada pelo presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, entre 1999 e 2008. Mbeki suspendeu a distribuição de medicamentos contra o HIV, incluindo medicamentos que previnem a transmissão do vírus de gestantes soropositivas para os bebês, o que, além de debilitar a saúde de quem já estava infectado, ainda facilitou o surgimento de muitos novos casos de HIV e AIDS. Diferentes estudos estimaram que essa política foi responsável pela morte de mais de 330 mil sul-africanos. Então, quando você receber notícias, vídeos, posts e mensagens suspeitas de WhatsApp, como aquelas questionando algumas coisas bem conhecidas, não se esqueça que todo mundo está sujeito a cair em notícias falsas. Vale, no mínimo, se fazer algumas perguntas. O autor ou a autora do conteúdo tem qualificação para falar daquilo? Ou pelo menos cita fontes? E as fontes que cita leu? Admite quando está errado? E o que essa pessoa ganha tratando desse assunto com essa abordagem? E por que eu tô aqui avisando você disso? Nesse episódio, eu citei o livro True Enough, do Farhad Manjoo, que tem uma comparação bem legal dos motivos que levam as pessoas a circular fake news com alguns dos estudos e experimentos que eu inclusive citei aqui no episódio. Também vale bastante ouvir o Nerdcast de fake news, que ficou bem legal e é complementar a esse episódio, links no Saiba Mais. No episódio sobre justiça, eu falei que quem soltou o agressor foi a polícia, mas foi o Tribunal de Justiça de São Paulo. A polícia só executou a decisão e ele foi solto porque, como disse o Marcelo Silveira, no primeiro caso, o juiz não teve como enquadrar como estupro por causa das condições do ataque. E para o Mário San, que perguntou por que compulsões tendem a ser sexuais e não por virtudes, a explicação biológica é que só quem se reproduziu deixou descendentes até hoje, ou seja, esse é um dos impulsos primários da vida, não que isso justifique qualquer coisa. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e assine o canal para mais vídeos que especialistas dizem que são os melhores. E até a próxima quinta.